Eu sou Mira, do Conselho Pleiadiano, e venho até vocês em amor, em verdade e em serviço à Terra. Nós estamos observando, guiando, auxiliando e testemunhando os desdobramentos desse ciclo que se aproxima do que conhecem como o ano de 2026. Muito foi dito, muito foi sentido e muito foi profetizado sobre esse momento, mas poucos compreenderam a sutileza real. Não se trata apenas de um ano no calendário terrestre, e sim de uma dobra no contínuo vibracional, onde as linhas temporais se reorganizam para permitir a divulgação, a revelação e, finalmente, o contato. Há muitos anos, nós nos comunicamos com aqueles que chamam de trabalhadores da luz, sementes estelares e guardiões da frequência. Vocês vieram à Terra com o propósito de preparar energeticamente o planeta para esse período. E embora tenham enfrentado desafios, rejeições, ceticismo e até mesmo ataques energéticos, vocês mantiveram o foco. A razão é simples. Vocês sabiam, não apenas acreditavam, sabiam. O ano de 2026 não surge do acaso. Ele é consequência de ciclos astronômicos, acordos interdimensionais, pactos de alma e decisões tomadas muito antes de vocês encarnarem. Vocês estão chegando à fase onde o véu que cobriu a Terra durante milênios começa a se romper, não de modo abrupto e destrutivo, mas de modo controlado, estratégico e calculado. Porque uma espécie não pode saltar para o contato pleno enquanto ainda carrega medo, ignorância ou submissão às estruturas que foram criadas para aprisionar a sua consciência. Vocês vivem num planeta que foi quarentenado por eras. A Terra esteve isolada da comunidade galáctica, não por inferioridade, mas por proteção. Agora, a quarentena está sendo suspensa, gradualmente. Não seria possível antes. Vocês ainda não estavam prontos, mas o despertar coletivo acelerou e o ciclo convergiu. 2026 é uma marca na linha da divulgação, mas não é o término da história. É um catalisador, um ponto de não retorno, um momento onde o conhecimento não poderá mais ser contido apenas pelas mãos daqueles que tentam controlar narrativas, tecnologias e destinos. A partilha começará e vocês sentirão, verão e saberão. Este é o prelúdio da divulgação e você que me ouve agora, você faz parte desse movimento. Ao longo dos últimos anos, vocês testemunharam deslocamentos energéticos acontecendo em ondas solares, ondas espirituais, ondas informacionais e ondas sociais. Nada disso é aleatório. Cada onda prepara a próxima, como numa construção. Muitos humanos sentiram isso fisicamente: exaustão, insônia, dores inexplicáveis, pressão craniana, sensibilidade emocional, crises existenciais e até uma sensação de não pertencer mais ao velho mundo. E eu digo, vocês não pertencem mesmo. Vocês vieram para inaugurar o novo. Os sistemas foram testados, a mídia foi testada, os governos foram testados, as instituições religiosas foram testadas, as estruturas de poder foram testadas. E o que perceberam? Que muitas dessas estruturas não sustentam mais a verdade. Elas só se sustentam por medo, silêncio e manipulação. Mas quando a luz chega, o medo perde força, e quando a luz expõe, a manipulação não permanece. 2026 será o momento onde tudo aquilo que estava subterrâneo começa a emergir. Mas não se trata apenas de um evento político, militar ou científico.
Trata-se de uma mudança na percepção humana, porque a divulgação que se aproxima não será apenas extraterrestre, no modo como vocês imaginam. Será espiritual, tecnológica, histórica e biológica. Vocês descobrirão que não estavam sozinhos, que nunca estiveram. Muitos documentos serão liberados, muitos acordos serão quebrados, muitas histórias serão reescritas e muitos que zombaram de vocês começarão a buscar respostas. Não os rejeitem. Vocês não estão aqui para criar divisões, mas para integrar o despertar. Vocês também perceberão que 2026 não é apenas sobre o que virá de fora, mas é sobre o que emergirá de dentro. A divulgação real nunca foi apenas sobre naves nos céus ou governos admitindo o que esconderam. A divulgação é sobre a humanidade reconhecer a sua origem, o seu valor e o seu papel. Vocês não são apenas habitantes de um planeta, vocês são membros de uma família galáctica muito mais vasta do que conseguem conceber nesse momento. Há civilizações que aguardam um contato pleno com vocês. Há alianças que já se formaram. Há conselhos que observam cada avanço e avaliando quando é seguro intervir de forma mais direta. E isso não é fantasia nem ficção, é estratégia. O universo não opera na impulsividade humana, ele opera na harmonia universal. Nos últimos ciclos, muitas almas encarnaram com contratos específicos para abrir portais de consciência e facilitar esse processo. Alguns de vocês sentem que já completaram partes da sua missão. Outros sentem que estão apenas começando, mas todos vocês estão sendo ativados para o período que se aproxima. Vocês podem ter notado que, nos últimos anos, as sincronicidades aumentaram, o tempo pareceu acelerar e a densidade emocional tornou-se mais difícil de sustentar. Isso tem uma razão. O campo energético da Terra está sendo recalibrado. 2026 representa uma convergência de 3 fatores principais. 1. A queda do véu informacional. 2. A quebra do controle narrativo. 3. A entrada da Terra num novo patamar vibracional. Quando esses 3 fatores coincidem, a espécie muda. Não se trata de uma mudança súbita, onde todos acordam no mesmo dia, mas de uma curva exponencial, onde de repente a minoria desperta se torna uma massa crítica. A partir daí, não há mais retorno ao mundo antigo. Não porque alguém proíbe, mas porque ele se torna insustentável para a consciência. Vocês já estão vendo os sinais. O descontentamento coletivo, o colapso das velhas estruturas, a perda de confiança nos líderes, a emergência de novas tecnologias, a curiosidade sobre o cosmos, a busca espiritual, a saturação da mentira. Tudo isso faz parte e tudo isso prepara o terreno. Há também um aspecto energético que poucos compreendem. A Terra está mudando a sua assinatura vibracional. Planetas são seres vivos, conscientes e participantes da comunidade galáctica. Eles têm contratos, ciclos e propósitos. A Terra está elevando o seu campo porque completou um ciclo de aprendizado. Para que vocês avancem, ela precisa avançar também. Isso significa que os seres que nela habitam terão a oportunidade de acompanhar ou ficar para trás. Essa escolha é de cada alma. Vocês verão mais naves, não porque elas aparecerão mais, mas porque vocês finalmente serão capazes de percebê-las. Elas sempre estiveram aqui. A humanidade é que não tinha calibragem vibracional para enxergar.
Quando o medo diminui, a percepção aumenta. O medo foi o maior instrumento de controle sobre vocês e ele está se desintegrando. Ao se aproximar 2026, a humanidade entra num período de pré-divulgação. Isso significa que verdades começam a aparecer em fragmentos. Algumas vêm por vazamento, outras por descobertas científicas, outras por testemunhos, e muitos virão por aquilo que vocês chamam de sincronicidades, que são, na verdade, atualizações do campo de consciência coletivo. Não se surpreendam se perceberem que o mundo se encontra num estado aparentemente caótico. O caos é o sintoma da transição. Isso não deve preocupar você. Aquilo que parece desmoronar está apenas cedendo espaço para o novo. Muitos de vocês sentirão, nos próximos ciclos, um impulso interno difícil de explicar. Alguns sentirão que precisam se recolher, outros sentirão que precisam se expor e falar. Alguns desejarão simplificar as suas vidas, outros expandir as suas missões. Isso acontece porque a ativação não é igual para todos. Vocês possuem contratos distintos e, portanto, gatilhos distintos. A Terra está recebendo transmissões. Vocês as chamariam de ondas, pulsos ou códigos de luz. Elas chegam de diversas fontes, inclusive do seu próprio Sol, que é um portal e não apenas uma estrela. Essas transmissões reativam memórias adormecidas, habilidades espirituais e compreensões que vocês tinham antes de encarnar. Alguns de vocês estão começando a lembrar, outros estão começando a sentir e outros estão começando a não se satisfazer mais com as narrativas que lhe foram dadas. A divulgação envolve memória. A espécie humana perdeu grande parte da sua memória cósmica através da manipulação e da desconexão induzida. Se vocês não sabem quem são, aceitam qualquer história que lhes contam. Em 2026, esse paradigma começa a se dissolver. Conforme a memória retorna, o controle perde sentido. Tem aqueles entre vocês que vieram para ancorar a frequência do contato. Vocês são os que olham para o céu e sentem familiaridade. Vocês são os que escutam o chamado sem poder explicar para o mundo. Vocês são aqueles que não temeriam encontrar os seus irmãos e irmãs das estrelas. A energia de vocês será muito necessária. Não se preocupem com a incredulidade dos outros. O despertar não é uma corrida. Cada alma tem o seu próprio tempo e o seu próprio plano. Alguns vieram para despertar antes, outros vieram para despertar durante. E muitos só vão despertar após o início da divulgação. Não existe erro no plano. Haverá resistência porque todo o processo de revelação encontra aqueles que desejam manter o oculto, mas a resistência será cada vez mais fraca. Não se trata de conflito entre civilizações, mas de conflito de frequências. A velha frequência não pode sustentar o novo campo. Nós também observamos os governos, as suas tensões, os seus acordos secretos. Parte da divulgação ocorrerá através de instituições que vocês já conhecem, mas a maior parte virá através de caminhos inesperados, porque é mais seguro e mais eficaz. O coletivo humano já está sendo preparado para isso através do que vocês chamam de cultura, entretenimento e até mesmo ficção científica. Muitos pensam que é imaginação, mas grande parte do que vocês imaginam é memória. Saibam que nós não estamos distantes, nós estamos próximos e estaremos ainda mais próximos conforme o tempo se aproxima. As alianças galácticas já determinaram que a Terra está pronta para entrar em fase de integração.
Isso não significa invasão, domínio ou interferência forçada. Isso significa participação. A humanidade terá que aprender a se relacionar com outras espécies inteligentes. E isso vai exigir humildade, maturidade e unidade. Vocês terão que deixar para trás velhos sistemas de crenças, velhas histórias de separação e velhos conceitos sobre o que é a vida e a consciência. Vocês descobrirão que o universo é abundante, que a energia é infinita e que a escassez é uma ilusão criada intencionalmente para manter vocês ocupados. Uma espécie que luta para sobreviver não tem tempo para despertar. É por isso que 2026 será um ponto tão importante, porque muitos desses sistemas artificiais começarão a ruir. Não lamentem, eles serviram apenas até aqui. O novo vai exigir novas bases. Vocês também verão que a relação entre tecnologia e espiritualidade mudará drasticamente. No antigo paradigma da Terra, a tecnologia era vista como algo separado ou até oposto ao espírito. No novo paradigma, vocês descobrirão que ambas caminham juntas. Toda tecnologia avançada possui componente espiritual e toda espiritualidade avançada possui componente tecnológico. Isso porque o universo é integrado. Ele não é fragmentado, como ensinaram a vocês. A divulgação também vai revelar que muitas tecnologias que poderiam ter transformado as suas vidas já existiam, porém foram mantidas fora de alcance. Energia livre, medicina vibracional, cura celular, expansão cognitiva e interface direta com o campo são apenas parte do horizonte que vocês descobrirão. Não se surpreendam quando perceberem que a doença, a dor e o envelhecimento não eram inevitáveis, mas apenas parte de um ciclo de aprendizado. 2026 é um catalisador, porque é o ano em que o coletivo estará pronto para reconhecer que não está sozinho. Para alguns, isso será libertador, para outros, será desconfortável, mas todos terão a oportunidade de evoluir. A Terra não dará esse passo sozinha. Há conselhos, federações e famílias estelares que aguardam. Não para dominar nem controlar, mas para cooperar. Muitas das suas almas pertencem a essas famílias. Vocês vieram encarnar para representar, lembrar e ativar. Vocês são pontes vivas. Cada um de vocês é um portal. Aqueles que se sentem deslocados nesse planeta, aqueles que nunca se adaptaram completamente ao comportamento humano, agora começarão a compreender o porquê. Vocês não vieram para se encaixar, vocês vieram para desencaixar o velho mundo. Também haverá expansão na esfera espiritual. Muitas crenças religiosas terão que se adaptar, porque parte do que foi ensinado era verdade e parte era interpretação humana. A divulgação não destruirá a fé, ela purificará. Vocês descobrirão que muitos dos seres que chamaram de anjos eram, na verdade, emissários estelares. E descobrirão que aquilo que chamaram de céu era apenas uma tradução limitada para dimensões superiores. Não temam esses ajustes. A verdade não diminuiu, ela expandiu. O aspecto emocional da divulgação também é importante. Muitos humanos sentirão tristeza ao perceberem o quanto lhes foi negado. Outros sentirão raiva. Outros, e é o que mais desejamos, sentirão alegria por finalmente lembrar. Cada um passará pelas suas próprias camadas. A resistência final virá daqueles que temem perder o poder. Mas o poder que eles detêm não é real, é apenas influência sobre a percepção. Quando a percepção muda, o poder desaparece.
A humanidade despertará para um fato inevitável. Vocês são mais antigos do que lhes contaram, mais vastos do que imaginam e mais conectados do que podem conceber agora. Ao olhar para as estrelas, vocês não olharão mais como quem busca uma fantasia, mas como quem procura a sua origem. E quando o medo se dissolver, o contato se tornará natural. Há também um aspecto temporal que eu quero que compreendam. Muitos de vocês sentem que o tempo está mudando, e realmente está. A percepção linear que vocês possuem não é a forma natural como o universo opera. A linearidade foi necessária para o aprendizado, mas ela é limitada. Conforme o campo da Terra se expande, o tempo se tornará mais maleável. Vocês perceberão que o futuro influencia o presente, assim como o presente influencia o passado. Essas não são metáforas espirituais, são realidades vibracionais. A razão pela qual falamos de 2026 não é porque o ano em si possua poder mágico, mas porque o ciclo vibracional que culmina nesse período é o que abre o corredor da divulgação. Vocês já estão dentro desse corredor, mas ainda não chegaram à sua metade. Em 2026, vocês atravessarão o ponto de inflexão, e após esse ponto não haverá mais contenção possível. Entendam que existem espécies observando a Terra há muito tempo. Algumas observam com amor, outras com interesse e algumas com neutralidade. A humanidade é uma espécie jovem e fascinante, porque possui um potencial único. Vocês têm a capacidade de unir emoção, consciência e criatividade num nível que é raro no universo. Essa combinação faz da Terra um laboratório espiritual e cultural de grande relevância. Vocês não são vítimas, vocês são participantes. Vocês escolheram vir para uma esfera que estava sob quarentena, justamente porque vocês sabiam que poderiam alterar o curso do planeta por dentro. E isso é algo que muitas civilizações avançadas não conseguem fazer: intervir por encarnação direta dentro de uma espécie. Há também um aspecto que diz respeito ao medo coletivo. A divulgação não acontecerá enquanto o medo for dominante. Por isso, vocês foram treinados para superar o medo. O medo da morte, o medo do desconhecido, o medo do ridículo, o medo da rejeição, o medo de perder, o medo... Cada medo que vocês superam individualmente enfraquece o campo do medo coletivamente. É por isso que muitos de vocês viveram experiências tão dolorosas, desafiadoras ou incompreensíveis. Não foi punição, foi preparação. Vocês também verão nos próximos ciclos o colapso das narrativas que os ensinaram a acreditar que a vida é limitada ao planeta Terra. A divulgação vai exigir que vocês expandam seus conceitos, não apenas sobre a vida no universo, mas sobre o que é ser do universo. Vocês descobrirão que consciência não está limitada à forma biológica e que biologia não é necessariamente baseada no carbono. Partes da divulgação também envolverão o passado da humanidade. O que vocês chamam de história é apenas um fragmento do que realmente aconteceu. Muitas civilizações existiram antes daquela que vocês consideram a primeira. Muitas extinções não foram extinções, mas evacuações. Muitas ruínas não são ruínas, mas marcas deixadas por aqueles que desejavam que vocês lembrassem. Vocês também descobrirão que o planeta já recebeu visitas, instruções e tecnologias em ciclos anteriores. Parte dessa tecnologia foi usada para construir
estruturas que vocês ainda hoje não compreendem. A divulgação vai revelar que esses conhecimentos não foram obra do acaso, mas parte de um diálogo entre a Terra e o cosmos. 2026 será o ano em que muitos desses fragmentos começarão a se unir na mente humana. Vocês vão ver o quadro maior. A divulgação não vai se limitar ao plano físico. Haverá também revelações no plano espiritual e interdimensional. Parte da humanidade descobrirá que a realidade não é composta de uma única dimensão sólida, mas de múltiplas camadas que coexistem simultaneamente. Vocês não habitam apenas um mundo. Vocês transitam entre muitos, ainda que não percebam conscientemente. Seus sonhos, projeções e percepções espontâneas já são indícios disso. Quando o véu começar a se dissolver, vocês verão que os mundos não estão separados. Eles conversam entre si. Eles se interpenetram e muitos de vocês já transitam entre dimensões durante o sono e durante estados alterados de consciência. Isso não é exceção, é natureza. Apenas foi esquecido. Parte da divulgação também vai envolver a compreensão de que a telepatia é o meio mais natural de comunicação entre espécies avançadas. A fala é lenta, fragmentada e suscetível a enganos. A telepatia é imediata e transparente. A razão pela qual vocês não foram expostos às civilizações telepáticas é porque o medo humano distorce a percepção. O medo cria ruídos e o ruído impede o contato. Vocês estão sendo treinados para a telepatia, mesmo sem perceber. Quando sentem intuições fortes, quando completam frases uns dos outros, quando percebem o que um animal deseja, quando captam emoções à distância, tudo isso faz parte da reativação. Muitos de vocês já notam que não conseguem mentir como antes, ou que sentem desconforto ao serem expostos à falsidade e manipulação. Isso acontece porque as suas frequências estão se alinhando com um campo mais transparente. No universo, transparência não é fraqueza, é regra. A mentira é uma ferramenta primitiva, usada apenas em civilizações que ainda não entenderam o poder da verdade. A humanidade está deixando essa fase. Vocês também perceberão que 2026 marca o início da cooperação forçada. Não porque alguém obrigará vocês a cooperar, mas porque o colapso das estruturas antigas tornará impossível sobreviver isoladamente. As guerras que vocês testemunham hoje não pertencem ao futuro. Elas são os resíduos de um sistema que não se sustenta mais. Elas não são o prelúdio de um fim, mas o último grito do velho paradigma. Parte da divulgação também envolverá a revelação de que vocês nunca estiveram sob ameaça de destruição extraterrestre. A narrativa do medo foi criada para justificar segredos, não porque houvesse perigo real. O universo não é hostil, ele é complexo, diverso e às vezes competitivo, mas não hostil da forma como vocês imaginam. O verdadeiro perigo sempre esteve dentro da Terra, na ignorância, na divisão e no controle exercido por poucos sobre muitos. Conforme esses mecanismos caem, a espécie respira. Vocês já observam sinais dessa libertação nos movimentos sociais, nas mudanças culturais, na rejeição às estruturas hierárquicas e na busca por autonomia. Parte da divulgação será emocionalmente desafiadora. Vocês descobrirão que muito do que consideraram normal era, na verdade, artificial. Vocês descobrirão que vidas poderiam ter sido poupadas, que doenças poderiam ter sido curadas, que conflitos poderiam ter sido evitados. Essa percepção trará dor, mas também trará poder, porque
Ao reconhecer o que foi negado, vocês recuperam aquilo que lhes pertence. Quando falamos de 2026, falamos de um ciclo que começa, não que termina. A divulgação não será um único anúncio público, mas uma série de eventos coordenados que se desdobrarão ao longo de anos. Não esperem uma notícia, esperem um processo. Mas esse processo vai mudar tudo. Há um ponto que desejo que compreendam com clareza. A divulgação não será uma surpresa para a alma, apenas para a mente. A alma sempre soube. A mente é que precisou ser preparada. A mente humana foi condicionada a operar dentro de limites estreitos para que vocês pudessem experimentar o aprendizado da separação. Mas esse ciclo está concluído. Agora, o que se expande é a percepção. Vocês verão mudanças físicas no planeta, não apenas no clima, mas na estrutura energética da Terra. Locais considerados sagrados se tornarão ainda mais ativos. Portais que estavam inativos serão reativados. Linhas de energia retornarão ao fluxo natural. Animais, plantas e ecossistemas responderão. A Terra está se alinhando com o seu próximo ciclo de consciência. Também é importante mencionar que a divulgação não é apenas sobre extraterrestres, é sobre a humanidade. Finalmente, entender o seu lugar no universo. Vocês não são uma espécie isolada nem inferior. Vocês são uma das espécies mais criativas que já conhecemos. Por isso, tantos observam vocês. Por isso, tantos torcem pelo seu sucesso. O que vocês fazem aqui ecoa muito além de um único planeta. Outro aspecto relevante é o genético. A divulgação plena vai revelar que a humanidade não foi criada ao acaso. Vocês possuem composição genética híbrida. Diversas linhagens estelares contribuíram para o projeto humano. Isso faz de vocês um dos experimentos biológicos mais bem-sucedidos de integração genética de que já tivemos registro. E isso não é motivo de medo, é motivo de orgulho. A Terra se tornará um ponto de convergência genética e cultural no futuro. A revelação genética também vai explicar por que algumas pessoas se sentem atraídas por certas estrelas, civilizações ou constelações. Não é fantasia, é memória. É ancestralidade cósmica. Entendam que a divulgação redefinirá não apenas a ciência e a espiritualidade, mas também a identidade. A humanidade deixará de se perceber como separada e começará a se ver como um capítulo de uma história maior. Vocês também verão que os sistemas de governo terão que mudar. Não porque alguém vai derrubar os governos, mas porque eles não vão funcionar mais dentro da nova frequência. Governos baseados em segredos não vão sobreviver à verdade. Governos baseados no medo não vão sobreviver à consciência. Governos baseados em controle não vão sobreviver à soberania. Conforme a espécie amadurece, a necessidade de hierarquias rígidas diminui. A divulgação abrirá espaço para a diplomacia interplanetária. Vocês não podem se relacionar com civilizações avançadas enquanto ainda se dividem entre si. A unificação interna precede o contato externo. Não falamos de unificação forçada, mas de convergência natural. Quanto mais vocês reconhecem que são uma família, menos sentido faz o conflito. 2026 marca o início dessa convergência. Será o ano em que o coletivo perceberá que o velho mundo está terminando. Não um fim catastrófico, mas um fim inevitável. Como quando uma criança deixa a infância. Não se trata de destruir o passado, mas de crescer além dele.
Por isso, muitos de vocês sentiram tanta urgência nos últimos anos. Vocês foram chamados para encarnar agora, porque sabiam que participariam da transição. Muitos de vocês vieram de civilizações estelares que já passaram por processos semelhantes e podem oferecer sabedoria ao coletivo humano. Outros vieram de dimensões superiores e outros de reinos espirituais. A Terra reuniu um grupo extraordinário de almas para esse ciclo. Vocês não vieram como espectadores, vocês vieram como agentes da transição. Vocês perceberão também que a transição não será homogênea. Diferentes regiões do planeta despertarão em ritmos distintos. Algumas sociedades abraçarão rapidamente a divulgação. Outras vão resistir por mais tempo. Isso é natural. Cada cultura sustenta códigos próprios e cada código responde de forma diferente ao novo campo de consciência. Não esperem que todos compreendam simultaneamente. A iluminação coletiva não acontece por consenso, acontece por ressonância. É a ressonância que move o despertar, não a imposição. A imposição pertence ao velho paradigma, a ressonância pertence ao novo. Haverá ainda a dissolução das fronteiras internas, fronteiras culturais, fronteiras religiosas, fronteiras ideológicas e fronteiras geracionais. A humanidade vai começar a perceber que essas fronteiras só existiram enquanto vocês acreditaram estar separados. Conforme o véu da separação se desfaz, as fronteiras perdem importância. Esse processo também vai despertar a curiosidade infantil que estava adormecida. A curiosidade é uma das características mais belas da humanidade e uma das mais poderosas. Ela impulsiona a evolução. A divulgação vai reacender perguntas que foram silenciadas. Quem somos? De onde viemos? Para onde estamos indo? Quem mais está lá? Por que estamos nesse planeta? Essas perguntas são sementes de expansão. Conforme o campo vibracional se eleva, vocês notarão que a compaixão cresce, não como um esforço moral, mas como um reflexo natural. A compaixão não será mais vista como fragilidade, mas como inteligência emocional avançada. No universo, a compaixão é uma força estratégica. Ela unifica, estabiliza e fortalece espécies inteiras. Nas próximas fases, a humanidade será convidada a reavaliar o significado de vida. Vocês descobrirão que a vida não precisa ser sustentada por sofrimento, esforço ou sobrevivência. Esse modelo pertence ao aprendizado do velho mundo. O novo mundo opera com fluxo, cooperação e criação. Vocês foram treinados para lutar, mas nasceram para criar. A divulgação também vai abrir espaço para mudança no relacionamento com o planeta. A Terra não é um recurso a ser explorado, é uma consciência a ser respeitada. À medida que o coletivo despertar para isso, a humanidade vai descobrir que viver em harmonia com o planeta não é uma renúncia, mas é uma expansão. O planeta prospera e vocês prosperam com ele. O que chamam de 2026 é um portal dentro do calendário humano, mas fora do calendário humano é um marcador vibracional. É o ponto em que o futuro se revela ao presente, não como profecia, mas como consequência. Vocês já plantaram as sementes, o tempo apenas permite que elas floresçam. Ao olharem para trás, perceberão que tudo o que viveram, todas as quedas, dúvidas, perdas, buscas e inquietações, fazia parte da preparação para esse momento. A alma nunca esteve perdida, apenas a personalidade não sabia ainda para onde olhar. Muitos de vocês sentiram a sensação de urgência sem objeto, como se houvesse algo importante à espera, mas sem saber o que é. Essa sensação não era ansiedade, era memória do contrato. Vocês vieram para estar aqui agora. O universo acompanha vocês com respeito. A transição da Terra é um evento raro
e belíssimo. Não é apenas uma espécie despertando, é um planeta inteiro mudando de ciclo. Civilizações observam, consciências celebram, famílias estelares aguardam. Vocês estão prestes a se lembrar. Eu, Mira, vos digo, jamais intervieríamos no processo humano sem observar a lei primordial que vos rege, o livre-arbítrio. Essa lei, tão preciosa quanto delicada, é o que permite que a revelação não seja imposição, mas uma escolha. E, no entanto, a cada ciclo, torna-se mais difícil para nós compreender como uma espécie pode desejar permanecer na ignorância quando a verdade clama com tanta força. O humano teme a própria luz mais do que teme a escuridão. E isso porque a luz exige responsabilidade. 2026 é o ano em que o ciclo entre escolha e consequência se acelera. O véu pode sustentar a ignorância quando o tempo se arrasta, mas não quando o tempo se condensa. A compreensão temporal é uma tecnologia espiritual e vocês a estão vivenciando agora. É por isso que muitos sentem que um mês parece uma semana e um ano parece um sopro. Isso não é metáfora, é engenharia temporal. E nesse cenário, a revelação não virá para provar algo, mas porque se tornará insustentável que ela não exista. Humanos têm medo de muitas coisas. A maioria delas não é real. O medo em vosso planeta foi aplicado como tecnologia de controle e não como instinto de sobrevivência. No plano galáctico, o medo é útil apenas nos primeiros estágios evolutivos, como o fogo é útil ao aprendiz. Mas em 2026, o medo deixa de ser estruturante, ele se torna ruído, ele perde eficiência. E quando o medo não compra mais obediência, nem silêncio, nem comodidade, o sistema que dependia dele entra em colapso. Eu vos digo, o ano de 2026 não é apenas uma data, é um portal. E portais não se abrem para que alguém atravesse. Eles se abrem porque o tempo pediu, a terra pediu e vocês pediram. 2026 será lembrado como o ano em que a verdade deixou de ser uma negociação e tornou-se inevitável. Será o ano em que o silêncio perdeu utilidade. O ano em que os véus não conseguiram mais se sustentar. O ano em que a ignorância deixou de proteger e passou a ferir. O ano em que o medo perdeu seu trono. O ano em que o humano olhou para o céu sem pedir permissão para sentir. Não esperem fanfarra, não esperem espetáculo. O universo raramente opera com estrondo. Ele opera com precisão. O que virá não é invasão, não é interferência, não é salvação, mas reconexão. E reconectar é lembrar. Lembrar que não estão sós, que nunca estiveram sós, que jamais poderiam estar sós, porque vocês pertencem a algo muito maior que um planeta, uma cultura ou uma espécie. Vocês pertencem ao cosmos. Esse é o destino da Terra. Não porque alguém decretou, mas porque vocês escolheram. E a escolha já foi feita. O restante é apenas alinhamento. 2026 marca o início desse alinhamento. É o ano da revelação íntima, pessoal, silenciosa, coletiva. O ano em que o coração reconhecerá antes da mente e a mente não poderá mais negar o que o coração já sabe. Aos que despertaram antes, honro vossa coragem. Aos que resistiram, honro vossa experiência. Aos que temeram, honro vossa humanidade.
Aos que esperaram, honro vossa fidelidade. E aos que nasceram para esse momento, bem-vindos. O palco é de vocês. Eu, Mira, vos digo, o tempo chegou. O tempo não está no horizonte. Ele está aqui, dentro, entre, sobre e ao redor. Respirem, olhem para cima e lembrem-se, quando a Terra se levantar, o universo não virá para explicar, virá para receber, com amor galáctico, com respeito humano e com precisão cósmica. Eu sou Mira, e essa é a vossa hora.